Olá, meu querido aluno e minha querida aluna. Vamos retomar nosso bate-papo, nossa conversa sobre direito previdenciário, agora somente tratando de financiamento, de custeio da Seguridade Social. Meus amigos, o primeiro pontapé é o artigo 195 da Constituição Federal, que nos fala que a Seguridade Social será financiada por quem quer ouvir. Vamos lá, mais alto. Será financiada como mantra, será financiada por toda a sociedade, não é isso? Deve entoar esse mantra diversas vezes e não pode se esquecer disso para o seu certame público, ok? Veja, toda a sociedade deve financiar a Seguridade Social. De quais formas? Forma direta e forma indireta, nos fala o texto constitucional, ok? Forma direta, por meio de contribuições sociais. Forma indireta, pela via orçamentária dos entes públicos, ok? Pois bem, agora nós vamos descer para a legislação, para a lei. Qual a lei? 8.212. Assim como lá na proteção previdenciária, lá na parte de benefícios previdenciários, tínhamos a lei 8.213, que tratava dos benefícios previdenciários, aqui na esfera de custeio, de contribuições, teremos a lei 8.212, ambas de 91. 8.213 de 91, 8.212 também de 91. E 8.212 de custeio, ok? Então vamos agora para a lei de custeio, que no artigo 11, vejam só que interessante. Artigo 11 da Lei 8.212 vai nos falar que, no âmbito federal, porque é uma lei federal, então nós estamos falando do âmbito federal, então no âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social será composto das seguintes receitas. Quais são as receitas que devem compor, no âmbito federal, a Seguridade Social? Uma, a forma indireta. Qual é a forma indireta? Forma indireta da sociedade contribuir. Qual é, meus amigos? Pela via orçamentária. Então, vão ser receitas da União no âmbito federal. A forma indireta são as receitas da União, ok? Então, a União vai ter que destacar da sua lei orçamentária anual, da sua LOA. Então, a União vai ter que destacar da sua LOA, da sua lei orçamentária anual, receitas para a Seguridade Social, valores para a Seguridade Social, ok? O que mais nós temos? Temos também a forma direta, não é isso? Forma direta da sociedade contribuir. Qual é a forma direta da sociedade contribuir? Por meio de contribuições sociais. Então, a Lei 8.212, no artigo 11, vai falar forma indireta, orçamento da União, porque é no âmbito federal, não é isso? No âmbito federal, receitas da União, ok? E o que mais? Contribuições sociais, é a forma direta. Seria o suficiente, nos fala o texto constitucional, forma direta e forma indireta, mas a lei, e o colega tem que saber disso, nos traz outras fontes de recursos. Nós vamos ter outras receitas. O que serão outras receitas? Isso que eu quero debater com os colegas agora. Mas antes, rapidamente, eu vou falar nesse instante um pouquinho sobre receitas da União, que é o artigo 16 da Lei 8.212, receitas da União. E vamos também falar sobre outras receitas, que é o artigo 27 da Lei 8.212, ok? Então, nesse instante, vamos falar do artigo 16 e o artigo 17. Artigo 16, que são receitas da União, que é a forma indireta, e outras fontes. Então, além da forma direta e da forma indireta, vamos ter outras fontes, que o colega vai ter que raciocinar. Quais seriam outras fontes? O que seria uma outra, além da forma indireta e da forma indireta, o que mais poderia haver de recursos para a Seguridade Social? É fácil. Vamos pensar, por exemplo, na forma direta, contribuições sociais. Uma contribuição social, professor, é forma direta, mas às vezes ela é paga com atraso. O contribuinte, quando paga uma contribuição para a Seguridade Social com atraso, o que incide? Vai incidir juros, incidirá multa, então incidirão juros, multa. Para onde vão os juros e as multas? Vão seguir o mesmo destino, Seguridade Social. Juros e multa não é contribuição social, não é a forma direta. Então vão ser outras fontes, ok? Vão ser outras fontes, como por exemplo a doação. Pode ocorrer uma doação, pode alguém doar, falar, olha, eu gosto tanto do INSS, eu quero doar um terreno, um patrimônio ou dinheiro. Eu tenho aqui 500 mil reais, quero doar para o INSS. Então 500 mil reais quero doar para o SUS da minha cidade. 500 mil reais quero doar para assistência social. Pode, doação, uma pessoa pode doar valores para a Seguridade Social. É uma outra forma de obter recursos, outra receita da Seguridade Social.
vamos lá, mãos às obras? Mãos à obra? Vamos começar falando do artigo 16. Artigo 16 que fala da forma indireta, receitas da União. Artigo 16 nos fala, bem, o colega deve conhecer. A contribuição da União é constituída por recursos adicionais do orçamento fiscal. Então, do orçamento fiscal da União, fixados obrigatoriamente. Então, veja, não é facultativamente, não é se a União quiser, se ela desejar, obrigatoriamente, ok? Na sua lei orçamentária anual. Então, na lei orçamentária anual, na LOA, lei orçamentária anual, devem ser estabelecidos recursos obrigatoriamente para a Seguridade Social, perfeito? E especificamente no que se trata de Previdência, qual é o papel da União nas receitas da Previdência? A União deve cobrir toda e qualquer insuficiência financeira na Previdência Social. A União compete a atender ao déficit da Previdência. Vamos ver que é o parágrafo único do artigo 16, que nos fala: a União é responsável pelo quê? Pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Então, Previdência Social, ocorrendo déficit, quem deve satisfazer o déficit, cobrir o déficit da Previdência? A União. Compete à União, esse é o papel da União. A cota-parte da União é satisfazer a parte deficitária da Previdência. Tranquilo? Então, essa é a forma indireta da sociedade contribuir, que no âmbito federal é a União. Perfeito? Vamos agora falar do artigo 27. Artigo 27 da Lei 8.212. O que nos trata o artigo 27 da Lei 8.212? Outras receitas. Então, além da forma direta e da forma indireta, então o colega vai ter questões. Vai ser no patamar constitucional. Quem é que deve financiar a Seguridade Social? Toda a sociedade. Recorde-se nosso mantra? Toda a sociedade deve financiar a Seguridade Social. De quais formas? Forma direta e indireta, ok? No âmbito legal, além da forma direta e indireta, o que determina a Lei 8.212 para fins de receitas da Seguridade Social? Outras formas, outras fontes, outras receitas, além da forma direta e da forma indireta. Quais serão elas? Por exemplo, juros. Recomendo a leitura na íntegra do artigo 27 pelo colega, ok? Juros e multas que incidam sobre contribuições sociais pagas em atraso é uma outra fonte de recurso da Seguridade Social. Ou seja, esse acessório vai seguir o principal, que é a contribuição social. Se a contribuição vai para a Seguridade Social, os juros e multa também seguirão o mesmo destino, ok? Doações, se alguém doar um imóvel, doar um automóvel, doar dinheiro, também valores para a Seguridade Social, será uma outra fonte de recursos da Seguridade Social, ok? Vai ter que ficar na Seguridade Social esse direito, esse dinheiro. Nós vamos ter também hipóteses como investimentos financeiros. Pode ser que, por exemplo, o INSS tenha um dinheiro aplicado, bem, um dinheiro aplicado que rendeu juros. Esse rendimento de aplicação financeira fica na Seguridade Social, é uma outra fonte de recursos. Temos, por exemplo, o INSS tem muitos imóveis, também, imóveis que foram, por vezes, incorporados no seu patrimônio por dívidas de empresas, tem diversos imóveis. E alguns o INSS administra, ele aluga. O aluguel dos imóveis do INSS, essa renda desse aluguel, irá para onde? É uma outra fonte de recursos da Seguridade Social, ok? Vamos agora ver o que mais cai no concurso público. O que mais cai no concurso público? 50% nos fala a Lei 8.212, no artigo 27. 50% dos valores obtidos em decorrência do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Meus amigos, o que for obtido de recursos, de valores, com a aplicação do artigo 243, do parágrafo único do artigo 243 do texto constitucional, vai para a Seguridade Social. O colega lembra, isso está aqui estampado, mas o colega lembra do que fala o artigo 243, parágrafo único? Fala da hipótese de confisco. Confisco. Então, nós temos caso de confisco, nos diz que será confiscado. O que será confiscado? Todo e qualquer bem de valor apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. Então, vejam só mais ou menos. Todo e qualquer bem de valor apreendido em decorrência do tráfico ilícito, de entorpecentes. Então, qualquer traficante que for pego, os seus bens serão apreendidos. Então, se o traficante tem, por exemplo,
patrimônio, ele tem um avião, ele tem um carro, ele tem aquela propriedade, ele cultiva também a maconha, por exemplo, tudo isso será confiscado. Tudo que estiver envolto ao tráfico ilícito de entorpecentes será confiscado, ok? Essa é a regra constitucional. Uma vez confiscado, o que nós devemos fazer com esse dinheiro? O que deve ser feito? A Constituição nos fala, o que a Constituição nos diz? Diz que deve ser dividido em duas partes. O produto decorrente desse confisco será direcionado para duas situações. Primeira delas, para o sistema de saúde, para o SUS, para o ramo da saúde, para tratamento e recuperação de viciados. Então, metade do que for apreendido em decorrência de confisco lá do traficante, que está envolto ao tráfico ilícito de entorpecentes, metade será destinado à recuperação e tratamento de viciados no uso de drogas, perfeito? Então, para o SUS. Então, temos aqui, e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados. Quem faz tratamento e recuperação de viciados? O Sistema Único de Saúde, é o ramo da saúde. Então, metade vai para o ramo da saúde. E a outra metade, professor, nos fala a lei, nos fala a Constituição, para o aparelhamento e custeio das atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão ao tráfico ilícito dessas substâncias entorpecentes. Então, o que nós temos? Metade para o Sistema Único de Saúde e metade, quem é que cuida da repressão, fiscalização do tráfico ilícito entorpecente? É a polícia, não é isso? A Polícia Federal que é responsável, perfeito? Então, o que acontece? Toda vez que nós temos um traficante, que é pego, por exemplo, o traficante tem duas Ferraris, ok? Que ele usa para o tráfico ilícito de entorpecentes. Pois bem, duas Ferraris, as duas são confiscadas. E o que faz depois? Uma fica para a Seguridade Social, outra fica com o delegado federal. É dividido metade para cada um, ok? Veja, meus amigos, o produto decorrente desses bens apreendidos será metade para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e a outra metade reverterá em prol das atividades policiais. Ok? Perfeito? Assimilado? Vamos a mais uma hipótese? Mais uma hipótese, portanto. Agora vamos falar do leilão. O colega sabe que toda vez que nós temos lá no Paraguai muita gente gosta de ir no Paraguai comprar aquelas muambas, não é isso? Quando está atravessando a ponte da amizade, eis que é apreendido pela polícia e perde, não é isso? Perde todos os bens que estavam tentando trazer ilegalmente para o país. Esses produtos apreendidos pela Receita Federal do Brasil, o que a Receita Federal do Brasil faz, hein? O que ele faz com aqueles aparelhos eletrônicos que são apreendidos vindo, né, ilegalmente para o país? Devem ser leiloados. Os produtos que em condição de uso devem ser leiloados. Uma vez leiloado, o que se faz com o dinheiro dos produtos apreendidos pela Receita Federal? O que é feito? 40% é para a Seguridade Social. Marque aí, meus amigos, 40%, bem, do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Receita Federal do Brasil. 40% daquilo que a Receita Federal apreende, que está entrando ilegal no país, é leiloado, ok? Então, parte que é imprestável, inservível ao consumo, é destruído. A parte que pode ser utilizada no mercado nacional é leiloada, ok? Então, leiloado, aqueles bens apreendidos que são passíveis de uso, são leiloados. Uma vez leiloados, 40% desse produto da arrecadação é destinado à Seguridade Social. Então, não se esqueça para concurso, é destinado à Seguridade Social. 50% dos valores obtidos em decorrência dos bens apreendidos com tráfico ilícito entorpecente, confisco. Também 40% dos valores decorrentes de leilão de produtos apreendidos pela Receita Federal do Brasil. Marca aí, que são outras receitas que são destinadas à Seguridade Social. Vamos ver mais uma? Mais uma. Vamos agora também uma que é de 50%. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de veículos automotores. Então, nós temos veículos automotores, os carros, não é isso? Os carros. Os carros são obrigados a pagar um seguro obrigatório. 50% desse prêmio de seguro. O que é o prêmio de seguro? Toda vez que a gente contrata um seguro, a gente paga mensalmente ou anualmente, enfim, um prêmio para a seguradora. Chama-se prêmio ao pagamento do seguro, ok? Prêmio para que, se acontecer alguma coisa, você receba a indenização da seguradora pelo dano sofrido. Então, você paga um prêmio para a seguradora, chama-se prêmio, e se acontecer o evento danoso, por exemplo, o carro, você
Seguro do seu carro. Você contrata o seguro do seu carro. Se acontecer, se o carro for furtado, bem, você paga o prêmio para a seguradora. Se o carro for furtado, a seguradora te indeniza o prejuízo do furto do seu carro, ok? E temos o seguro obrigatório. Qual é o seguro obrigatório? É o DPVAT. Seguro obrigatório, aquele seguro obrigatório que o colega paga, que está na faixa, salvo engano, acho que de R$80, não é isso? Uma vez ao ano, R$80 por volta, é o DPVAT, é o seguro obrigatório, que é estadual, então cada estado tem um valor diferente. Então, desse seguro obrigatório, metade, 50% é para a Seguridade Social, que é utilizado especificamente onde? Onde? No tratamento, também, na área de saúde das pessoas vitimadas de acidentes de trânsito. Nos fala a lei. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório. Então, não é aquele seguro particular. Por exemplo, eu pago, meu seguro é da Porto Seguro. E para Porto Seguro, para o meu carro, eu pago R$3.000. Não é esse seguro que metade vai para a Seguridade Social. Não é esse. É o DPVAT, é o seguro obrigatório, ok? O colega deve pagar, conforme o seu estado, que gira em torno de uns R$80. Metade disso que vai para a Seguridade Social. É alocado especificamente onde? No Sistema Único de Saúde. Então, nos fala. Seguro obrigatório de danos pessoais causado a por veículos automotores de via terrestres. Deverão repassar à Seguridade Social 50%, metade, do valor do prêmio recolhido, que é anual, e destinado ao Sistema Único de Saúde para o custeio e assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidente de trânsito, ok? Então, quem for vitimado de acidente de trânsito, para esse tratamento no Sistema Único de Saúde, para ajudar a custear quem é vitimado nas estradas. Perfeito? Tranquilo? Então estas, meus amigos, são outras fontes de recursos da Seguridade Social. Então, neste módulo, o colega tem que terminar o seu aprendizado dizendo, olha, forma direta e indireta. E a Lei 8.212 contempla ainda outras formas. Quais são as outras formas? Por exemplo, doação recebida pela Seguridade Social, juros e multa das contribuições pagas em atraso. Nós vimos também 50% dos valores obtidos em decorrência de confisco, vimos 40% do produto de leilão de produtos apreendidos pela Receita Federal do Brasil e 50% do seguro obrigatório dos veículos automotores, ok? Perfeito, meus amigos? Não se esqueça, leitura obrigatória, artigo 27. Forte abraço, sucesso, até a nossa próxima. E nós vamos tratar, em módulos subsequentes, sobre as contribuições sociais, é claro, ok? Mas esse registro, neste módulo, é que além da forma direta, temos forma indireta, no âmbito federal, a União, e outras fontes de receitas estabelecidas na Lei 8.212. Perfeito? Forte abraço, sucesso, até nosso próximo encontro.